Regis Bom Antônio, dia. bom dia. Regis Antônio Coimbra, amigo, um bom amigo, estamos toda hora em contato no Facebook, querido demais, né? Comigo, pelo menos assim, uma pessoa fantástica, professor e com quantas formações, né, Regis? Você vai dizer aí, essas formações todas porque eu não consegui decorar tanto currículo. É uma honra ter você aqui no canal, seja bem-vindo. Bom, é um prazer e uma honra mais minha, né? Porque eu sou teu leitor, né? Tu ainda não é meu leitor, porque eu também não publiquei nada. Não, mas pode me Mas, enviar. mas a minha formação, ela é um pouco comprida porque eu fiz uma coisa esquisita, que eu fui fazendo um monte de licenciaturas, né? De graduações, para ser mais exato. Então, eu comecei em 1988, né? Inclusive, a primeira vez que eu fui à aula, eu ainda fui fardado, porque não estava dispensado do uniforme do serviço militar. Foi em 1988, né? E aí eu fiz licenciatura em filosofia. Na verdade, a gente entrava num genérico de filosofia e depois escolhia se queria fazer a bacharelado ou a licenciatura. E Isso os professores... Hum? na URGS? Na URGS, é. E aí os professores disseram, não, faz a licenciatura e depois, se tu quiser, tu complementa com o bacharelado. Aí eu fiz a licenciatura, aí entrei no bacharelado, mas já estava noutras, vamos dizer assim, eu vou explicar quais eram as outras, e acabei não concluindo. Entrei no mestrado em filosofia, mas também fui mandado embora, na verdade. E aí, essas outras que eu estava, era justamente psicanálise, né? Então, para mim, teve uma importância muito grande na minha formação pessoal. Eu não acredito em psicanálise, eu acho que não é uma coisa... Somos dois, né? O sistema de crenças, mas ele é divertido, né? Não, porque É muito divertido. o Freud mesmo escreve muito bem, tem o Sandor Ferenczi, aquela coisa fantástica, né? Os sonhos É uma sempre. questão das narrativas, né? É, Uma narrativa que te envolve. os sonhos são delírios. Quando nós estamos sonhando, nós estamos delirando. Isso é fantástico. Sim, sim. Que aí somos todos loucos. A diferença é que se tu ficar sem dormir por Aí você fica 24, louco 30 mesmo. horas, aí tu começa a delirar acordado. É, Essa seria uma diferença importante. Claro que os surtos psicóticos têm alguma especificidade, né? É um quadro geral que tem como efeito alucinações, mais raramente, e delírios de maneira bastante ampla, e a gente sabe que tem muita gente normal que delira, né? A questão das neuroses coletivas, que são reforçadas por um grupo, né? A gente poderia falar há uns 500 anos ou 400 em questões religiosas e hoje em dia em questões políticas. Mas continuando a minha formação, eu também me enchi, então, da psicanálise, e em 2002 eu entrei no curso de Direito, também da URGS, e aí me formei e comecei a trabalhar. Até eu tive a experiência primeiro de vender um curso mas você chegou a de fazer o AB? Não? Assim. Sim, sim, sou advogado, né? Mas sou um advogado bissexto, assim, que quando eu fiz o curso de Direito, eu tinha um pouco a ilusão de pegar casos interessantes, né? Sim, Que claro. tivesse, então, mas hoje em dia a advocacia é basicamente industrial, tu faz 500 meio mal feitos, né? E os juízes também são um pouco randômicos, né? Então tu vai acertar não porque tu fez bem, mas Não, tá. claro, fantástico. Isso, eu tenho essa Isso, experiência. e o direito brasileiro é uma catástrofe em termos Não. de previsibilidade, né? E isso é um defeito grave do nosso direito. Porque eu particularmente jamais peticionaria, mas o pessoal tem a mania de peticionar contra mim, sou obrigado a me defender. É, a Ou pergunta mais comum, me dão causa a petição aí, que é uma coisa terrível, pior ainda. o pessoal faz uma pergunta muito frequente: dá para entrar com ação? E diz: dá para pedir? Dá. Claro. Agora, se vai ser aceito, também não tem nenhuma relação tão boa com mérito ou não ter mérito, né? Tem um pouco a ver com o juiz singular que vai pegar aquela ação e depois... Eu sempre dou exemplo no direito da questão da dosimetria da pena do Lula no caso do triplex. Cada vez que eles analisaram aquele processo, eles chegaram a uma conta diferente. É. E isso é difícil de levar a sério, né? Não, Mas no caso dele a diferença foi pequena, né? Nós temos casos.
em que as divergências entre primeira, segunda e terceira instância são escabrosas, né? São completamente diferentes, a depender até da mentalidade do juiz, né? Também depende do tempo que demorar, porque se demorar muito tempo, a própria sociedade muda, né? Aí, como os processos são, às vezes, muito demorados, né? Ele começa com uma jurisprudência e termina com outra. Então, o advogado que vai fazer a ação contando com, a jurisprudência está bem firme, é isso aqui. Aí o processo dura 5, 10 anos, ao final, pode ser que a jurisprudência tenha mudado radicalmente. Eu acho que a gente tem uma vocação nacional para poesia, assim, para essa coisa de, né? Porque eu já vi muito, você deve ter visto, juízes que fazem aquela coisa meio poética, né? Aquela coisa, faz a sentença, o cara quer, em vez de mandar um assessor qualquer fazer aquele negócio, aquele qualquer... Aqui no Rio Grande do Sul já teve um que fez, não me lembro se foi advogado, se foi o juiz, mas fez ou a petição, ou a sentença, eu acho que deve ter sido a petição, em forma de quadrinhos, né? Então, o que eu vejo? Muitos médicos e muitos advogados e muitos juízes e promotores são pessoas que tinham outra vocação, mas entraram nessas carreiras porque ganha bem, você... Sim, sem dúvida. Não, e aí o cara tem uma boa formação literária, né? Aí isso ajuda a passar no concurso. O Dalrymple, né? Dalrymple, aquele conservador americano, ele disse que ele, particularmente, já entrou na medicina já querendo ser escritor, né? Então, não é um fenômeno só brasileiro. Essas profissões... Ele queria ganhar dinheiro, ele queria garantir a parte da remuneração. Essas profissões que têm muito apelo de status e de renda, elas atraem muitas pessoas por razões secundárias, né? Eu entendo, eu sou o mesmo caso, eu não posso dizer aqui também, porque eu não gosto de misturar meu canal com a minha atividade de servidor público, mas eu, como desde Machado de Assis, sempre procuramos uma sinecura, né? Algo que sinecura não é uma boa palavra, porque às vezes porque nós intelectuais às vezes exercemos bem, às vezes não, tem casos, né? Como o Vinícius mesmo era um funcionário relapso, mas o conhecido caso, né? Mas a gente procura o mecenato estatal, né? Aquela coisa, agora nós nascemos para o estrelato, né? Nós nascemos para brilhar, não que eu estou lá mais de 10 anos de tentativa, não consegui, olha, eu acho que talvez é meu único leitor, assim, mais frequente, né? Acho que nós compreendemos assim, tipo almas gêmeas, né? Porque é realmente difícil encontrar duas pessoas assim tão fora da curva, tão diferentes. Né? Talvez tu tenha que encontrar os teus leitores em outras futuras gerações. Não, é provável. É uma esperança, né? Você morre, ninguém me compreendeu em vida, mas... Vai que alguém entende. Vai que é. Tem que torcer para que os textos sobrevivam, né? Já aconteceu o Leibniz. Leibniz. Sim. Leibniz foi enterrado com 2 amigos. E 2 coveiros. E aí um amigo um dos amigos dele compreendia ele porque era também um poeta. Sim. E fez uma ode final dizendo o orgulho de uma nação. O Kafka, se o Max Brod tivesse obedecido às instruções do Kafka, a gente não teria as obras dele, porque, sei lá, ele já estava quase morrendo, meio deprimido, e mandou uma carta para o editor dele dizendo para destruir todos os manuscritos, né? O pessoal não estava lendo mesmo, né? Não estava valorizando aquilo. Mas continuando a minha formação, depois eu fiz umas coisas estranhas, né? Bom, primeiro eu fiz ainda uma especialização em Direito e Economia, que se pode dizer que tem uma certa relação com Direito, né? E depois, aí eu fiz uma coisa que talvez as pessoas achem estranhas, e eu fiz porque eu achei que era estranha. E eu estava pensando em fazer Educação Física, e aí eu vi lá no que tinha na faculdade de Educação Física, na verdade na unidade da URGS, que é o campus olímpico, que atualmente chama-se ESEFID, que é Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança. E aí eu pensei, tem dança? Será que tem exame específico? Não tinha. Aí eu pensei, não, vai ser muito mais estranho, muito mais engraçado eu dizer que
faço licenciatura em dança do que dizer que faço educação física. Embora, como eu não tinha assim um perfil muito atlético, já seria estranho dizer que fazia educação física, né? E aí entrei no curso de dança e fiz a sério, inclusive eu fiz muito mais créditos que necessário, porque tu não é obrigado a pedir colação de grau. Então eu ia fazendo disciplinas, como é que se diz? Eletivas, né? E aí eu só pedi a colação de grau porque eu passei no vestibular para educação física, que eu fiz para testar, que eu sou professor, então eu fiz Enem e fiz vestibular de novo. E aí passei, e aí os professores disseram, não, então tu pede a colação de grau e começa a fazer educação física. O pessoal da dança queria se ver livre de mim, né? Sim. Por que você não dançava? Porque eu incomodava. Ah, você não dançava, mas você dançava bem? Dançava bem? Era bom dançarino? Sim, eu acho que sou um bom dançarino, mas assim, sim, mas certamente isso, não mas era um então, dançarino, então, não era um dançarino virtuoso, vamos dizer não. assim. Não, mas peraí. Se você era bom dançarino, você certamente teve muito mais sorte com as mulheres do que eu, né? Porque eu não consigo nada. Eu sou completamente incompetente para esse negócio de dança e eu sei que as mulheres valorizam isso sobremaneira. Isso está à frente ou não? Diga aí da sua experiência, né? Porque essas coisas são... Esses assuntos são os mais relevantes possíveis. Não consigo... Os critérios de atração das mulheres, eles variam, tem estudos até acadêmicos da área biológica que diz o seguinte, são dois padrões. Quando a mulher está no período fértil, ela vai se é verdade. Pelo cara com cara de cavalo, assim, eu geralmente dou o exemplo daquele ator espanhol, Javier Bardem, né? Sim. É um cara meio bruto, assim, eventualmente meio fedido, cheiro de asa mesmo. Exatamente. Ela sente nojo, ela continua sentindo nojo, mas ela se torna mais tolerante e às vezes tem um temperamento também mais agressivo, mais masculino, num sentido bem estereotipado, do cara impulsivo, irresponsável, meio... impulsivo, acho que impulsivo seria o termo mais característico. O visita íntima em presídio, tava ótimo. E fora do período fértil, ela busca homens confiáveis, homens de aparência regular, então, né, assim, não é tão desproporcional, não é a cara de cavalo, vamos dizer assim, do Javier Bardem, e também tem um temperamento mais, digamos assim, mais burguês. Mais ameno. Confiável, que é o cara que vai sustentar, vamos dizer assim. Aí as razões são evolutivas, né? Claro. Assim como o homem busca o formato violão, vamos dizer assim, que está associado com fertilidade e juventude, a mulher vai procurar essas características. Eventualmente ela vai buscar uma união com alguém confiável, então que vai ter maior ou menor probabilidade de abandoná-la, vamos dizer assim, e, eventualmente, se ela puder conseguir engravidar de um cara mais cafajeste, entre aspas, ela vai buscar. Claro que não quer dizer que toda mulher vai fazer exatamente isso, mas isso é o que impulsiona. Claro. E ela, claro, vai ter aquela discussão que surgiu num outro vídeo teu entre desejo e vontade, né? O impulso é esse, não quer dizer que ela vai... racionalmente e fazer essa escolha. A vontade ela vai ser objeto de ação da cultura. A cultura... E da avaliação das circunstâncias, até de valores dela. Sim, né? A cultura tem pouquíssima ou nenhuma influência sobre o desejo. Não, o desejo é imune. Mas tem sobre a vontade. A vontade, sem dúvida, né? A vontade, ela é... Até porque a pessoa tem amor à própria reputação, né? Sim. Porque senão ela ia casar sempre com o bonzinho, né? Porque aquele cara, por exemplo, que nem eu caso, eu fico até o fim da vida, não tenho essa dúvida. Isso para mim está bem resolvido, é minha vontade, né? E até casa com o meu desejo, porque eu sempre consigo ter desejo por uma mulher só, uma coisa própria, não sei porquê. Né? Então a questão da dança seria mais importante se o teu perfil fosse
o do conquistador. Como não atrapalhou nem ajudou. Ah, é verdade, isso você realmente tem esse sentido, né? Estou dando aqui de psicólogo mas isso faz diferença naquela hora que ela está com aquela vontade de, né, o desejo lá de visitar o Ricardão. Aí você, se você der uma dançadinha, já melhora a situação, né? Você já tem uma chance melhor. Mas o que vai valer mesmo, você tem razão, é a cultura. Mas a questão sempre não é se tu dança bem ou mal, é se tu dança melhor do que os outros. E se tu te arriscar a dançar, mesmo que mal, tu vai chamar a atenção. Ponto 1. Aí pode ser que uma mulher interessante se aproxime de ti, porque ela ficou curiosa. Quem é esse maluco que está dançando mal? E a partir daí já se abriram oportunidades. Tu não precisa dançar bem para se dar bem. Claro, porque também tem um detalhe. Isso é uma coisa que sempre eu aprendi meio tardiamente, mas aprendi. E que você sai que você é um péssimo dançarino, você sai dançando, isso mostra que você é um cara que não tem vergonha de nada. Tem iniciativa, que tem autoconfiança. Isso. Exatamente, isso eu tenho bastante. Isso é mais importante que dançar bem. Até se poderia dizer o seguinte: se o cara dançar muito bem, pode ser um talento especial, pode ser também que ele seja um dançarino. E aí pode ser que uma parte grande das mulheres vão te achar interessante, mas não casável, né? Porque vão dizer, poxa, ele sabe, né? Esse é um problema. Não vamos continuar essa conversa, que isso é cancelamento não acerta. Eu já estou dizendo assim, cancelamento não te cancela, ele te dá atenção. Para mim, que não tenho fama nenhuma, se eu for cancelado, eu vou ganhar. Claro, é verdade, né? Não, mas nós somos muito intelectuais para isso, Regis. Não há a menor chance da gente fazer sucesso com as multidões. Assim, não vão nem ensinar o trabalho de querer nos cancelar. Claro, deixa eles ficar lá com 120, 110, que visualizam durante 5 minutos os vídeos deles. Sim, exatamente. É uma coisa muito assim, extemporânea. Nós somos esquisitos, né? Então. Agora, eu sempre digo uma coisa, que o Silvio Santos, ali na década de 70, ele já tinha sacado uma coisa que aqui no Brasil não existia, que é a cultura de massas é baixo nível, é voltada para isso. Eu adoro. A Globo tinha a pretensão de ser mais elitista. Aí tu via os programas das televisões americanas ou europeias, é muito tipo o Silvio Santos. Já naquela época e continua até hoje, né? E a Globo foi aconteceu? Depois do Plano Real, o Brasil também se tornou um país em que os pobres passaram a ter voz. O pessoal reclama, mas isso é um progresso. Só que a questão é o quanto a gente tem que dar importância, ou que tipo de importância a gente tem que dar para o que as classes baixas, médias, ou assim, para o que a maioria diz, né? É importante ser levado em consideração. A esquerda, em particular, tem um problema de perda de conexão com as classes populares absurdamente gigante, mas, ao mesmo tempo, tu não pode ser pautado por elas. Isso foi Adorno, né? Frankfurt, aquela... Isso é bem... Tem pessoal crítico. Não, aquela coisa, se fizer sucesso, não presta, né? Eu também acho, mas... Eu guardo para mim, né? Aquela coisa. Às vezes o que faz sucesso presta, só que assim, o critério não é bom. Porque de 1000 que fazem sucesso, 5 são boas. Sim, vai ter algumas boas que vão fazer sucesso. Nessa área da filosofia mesmo, psicanálise, essas coisas. Rapaz, eu sou fã, eu sou completamente fã, eu tenho uma admiração, uma veneração pela picaretagem. O cara que consegue ser picareta, eu fico assim, pô, o cara tá dizendo um monte de platitudes, né? Ele tá dizendo umas bobagens assim tão óbvias, umas falácias tão evidentes, né? Mas aquilo faz um sucesso com o povo, que é uma coisa louca. O Foucault falando com o Searle, né? A gente tem o relato do Searle, né? O Searle diz o seguinte: eu era colega do Foucault, né? E aí eu perguntei para ele, cara, mas conversando contigo, faz perfeitamente sentido, é um cara claro, etc. Né? E o Foucault até escreve bastante claro.
por que os teus textos são tão enrolados? Aí o Foucault teria dito para ele, que na tradição intelectual francesa, se não for pelo menos 10% incompreensível, tu não é levado a sério. E depois o outro... O Nelson Rodrigues dizia o contrário, mas isso é outra história. Vá, continua. Um outro sociólogo disse o seguinte, agora eu esqueci o nome, é aquele das trocas do capital simbólico, agora estou esquecendo o nome. Ele diz o seguinte, para o mesmo Searle, anos depois, não, é pior, acho que é 20%. Tu ia falar alguma coisa. Não, o Nelson Rodrigues conseguiu a mágica e ele respondia essa pergunta justamente pelo inverso, né? O Nelson, mas você é um intelectual de porte, e era realmente uma coisa fantástica, extraordinária, inteligência descomunal. Como é que você faz textos tão simples, aqueles que ele fazia para os jornais, né? Aqueles folhetins. Aí ele disse, poxa, você não imagina quanto me custa simplificá-los. Sim, sim. Ele fazia, aquilo era um exercício, e o Nelson, eu conheço a Sônia também, ela sempre conversa comigo, eu leio muito do Nelson, olha a filha. E ele realmente, ele era um escravo do trabalho, isso dava um trabalho para ele absolutamente terrível, né? E ele trabalhava assim, ele tinha uma disciplina para trabalhar fantástica, né? Para poder ser isso. E eu lembrei do sociólogo que falava com o eu quero achar esse caminho. Bourdieu. Quando eu me aposentar e estabilizar mais, meu sonho é buscar esse caminho. Eu quero conseguir o que Nelson conseguiu. Se comunicar com as massas, com as multidões, com a pessoa comum, porque eu sou absolutamente fascinado pela pessoa comum. Eu digo assim, inclusive eu tenho uma pessoa fantástica no Brasil, que eu tenho uma admiração muito grande, eu queria deixar claro que agora é o secretário responsável lá, o CEFIC, lá, da Secretaria Nacional de Cultura, equivalente ao Ministério da Cultura, que é o André Porciúncula, e ele tem uma sacada fantástica, genial, que é a questão de como ver a beleza do homem comum. Não é do homem médio, mas do homem comum. Né? Acho que no homem comum... e no homem comum, né, Regis, você sabe, a gente conhece a história da filosofia, conhece a história... E tem um cara que eu admiro muito, que é o ganês, o Appiah, que ele escreveu um livro, não sei se você acompanhou, e ele conta a história da evolução do conceito de honra nas sociedades. Como é que é o nome do autor? Appiah. Tem dois ganeses Appiah, é um dos ganeses Appiah. Ele mora na Inglaterra há muito tempo, mas ele é um ganês, é um intelectual fantástico, e ele mostrou como evoluir os conceitos de honra. Busca essa honra média, né? Aquela coisa do Schopenhauer, honra é o que os outros pensam sobre você e subjetivamente o medo que você tem disso. Né? Então, como isso vai buscar o homem comum é um processo. Você deve gostar de Duby e Arriet também, que são fantásticos na busca disso, né? A historiografia francesa tem esses exemplares do conservadorismo que são uma coisa... O conservadorismo francês também tem os seus méritos, a gente esquece e só pensa nos revolucionários, né? Mas tem bons conservadores. Mas, enfim, o homem comum é uma coisa linda. Eu me dei conta que o próprio Rousseau não era tão racionalista quanto eu pensava. Não era. Assim, eu sou professor do ensino médio, né? Não era mesmo. Então, às vezes, eu dou uns esquemões, né? E de vez em quando eu dou uma revisada. E esses dias eu dei uma revisada. Mandei. Você seleciona filosofia? Seleciona filosofia? Filosofia, que é a minha formação, né? Sim. Mas também dou história, quando me chamam para ministrar história, e sociologia. Então, desde o início eu ministrei filosofia e sociologia. Depois eu fui para uma outra escola, aí também ministrei, em vez de sociologia, ministrei inclusive mais história que filosofia, e agora eu voltei para a escola onde eu comecei, e agora eu estou ministrando filosofia, sociologia e história. História, na verdade, é uma disciplina, é uma turma só, né? Que é aquele problema do funcionário público, tem que fechar a carga horária, então um professor não pôde dar uma turma a mais porque ia estourar a carga horária dele, e eu fiz, então, uma turma de história. É um inferno, porque aí tu tem que preparar aulas diferentes, várias, né? Mas é a maldição de quem tem carga horária relativamente pequena. História são 3 períodos semanais,
filosofia são 2 no primeiro ano, 1 no terceiro, e sociologia só tem no segundo, aí é 2 períodos. Então, para eu fechar as minhas 20 horas, que na verdade são 16 períodos, ou 13 horas do relógio, deu essa Mas você logística, vamos dizer assim. Você já foi diretor de escola também, né? Não, isso aí foi uma foto que, inclusive, fez com que eu saísse da escola. O pessoal estava em greve, né? E aí, meio que para fazer eu não ir na escola, eles meio que fizeram, assim, um blefe, né? Não, então a gente vai te deixar com a chave da escola e tu vai ficar responsável por tudo. Como se eu fosse ficar com medo disso, né? Aí eu não só não fiquei com medo, como peguei, botei no pescoço, tirei foto e ainda publiquei. Primeiro, quase diretor, quase negro. Eles ficaram muito bravos. No dia seguinte já me tiraram a interinidade, vamos dizer assim. E aí fizeram uma escala de serviço entre eles, então tinha um deles que morava ali perto e ia ali nos 3 turnos, dava uma passada em cada turno, né? Mas você só exerce a atividade de professor hoje ou você faz alguma outra coisa? Sou advogado, mas um advogado muito bissexto, né? A sexta-feira passada eu até entrei com uma ação de interdição, né? Mas assim, é muito raro. Eu tenho, assim, que eu tenho acompanhado mesmo, são 2 processos. Um é um inventário em Santana do Livramento, né? Eu até tive que subestabelecer para um advogado de lá e ficou tudo trancado porque tem que fazer a avaliação fiscal na exatoria fiscal lá de Santana do Livramento, que o advogado que está lá disse que não estão atendendo, está difícil de ser atendido, né? E o outro eu entrei sexta-feira, nem sei se teve resultado ainda, até posso dar uma olhada aqui. Sim, mas imagino. Mas, Regis, conte mais da sua vida. Você nasceu aonde aí em Porto Alegre mesmo? Nasci aqui em Porto Alegre, mas nasci e me criei aqui em Porto Alegre, mas assim, não sou um total guri de apartamento, porque nas férias de verão, volta e meia, eu ia para Camaquã. E aí, em Camaquã, que era uma cidadezinha bem menor na época, né? Também, às vezes, eu ia para o interior de Camaquã. Foi a primeira vez que eu vi um gaúcho piochado, foi o vô Barão, né? Que era o pai da esposa, minha tia, né? Do meu tio materno, que morava lá em Camaquã. E aí foi a primeira vez que eu vi um gaúcho na minha vida, né? Achei muito interessante aquela roupa, mas acho que em 1970 era mais raro ver gaúcho. Depois virou moda. Não, e os caras não conhecem a tradição, né? Tem o Fábio Kuhn, que é o historiador aí da URGS, você deve conhecer, lógico. É muito difícil do pessoal conhecer a tradição, porque ela é muito ampla, né? Então, tu vê a versão pasteurizada, né? Não, e completamente dissociada da origem, né? Mas isso eu vou te dizer que um dos trabalhos acadêmicos que eu fiz na licenciatura em dança foi estudar a questão da dança flamenco, né, que eu até estudei bastante, e da dança do ventre, que aí eu achava interessante de estudar por razões que não vem ao caso. Lógico. E aí... razões que não vem ao caso é ótimo. Sensacional essa! E aí tu Essas razões que não vem ao caso daria um programa especial. Das coisas que não vêm ao caso. Não, porque quando você chega e diz que fez um estudo sobre a dança do ventre, por razões que não vêm ao caso, mas assim, realmente uma coisa bem pitoresca. Vamos lá. O que academicamente teve relevância foi a questão que eu abordei, né, foi o quanto as tradições são inventadas e geralmente pasteurizadas num momento idealizado. Então, o flamenco ele tem uma evolução lenta, multicultural, muito confusa, né? E quando tu vai ver, por exemplo, a dança do ventre aqui no Brasil, uma das professoras que formou várias outras professoras, ela confessa, não, eu peguei filmes egípcios da década de 1950, ou seja, já era uma leitura da leitura da leitura, né? E a partir dali eu peguei alguns trejeitos, alguns movimentos e comecei a dar aula disso, ou seja, assim, um telefone sem fio, né? Imenso. Tradição oral quase. No caso,
O Não, cara copiou o uma foto, o cara delirou. É que nem negócio de dinossauro, né? o folclore. Você pega um fóssil e aí, a partir dali, ele tenta imaginar como é que era, né? E aí, se tu olhar, assim, as representações de um dinossauro muito conhecido, Tiranossauro Rex, variam muito de 1920 até o presente, né? 100 anos de história do que se pensa que é um Tiranossauro Rex. Exato. Você falou tradição oral, me lembrei, né, que o pessoal do original de Viamão, né, que fundou essa tradição toda gaúcha, que não foi a turma de Tapes, não foi nada disso. Foi o pessoal de Viamão. Não foi o pessoal de Rio Grande também, foi o pessoal de Viamão. Eles eram tão avessos à literatura, tão avessos à escrita, à leitura, o que fosse, e tradicionalmente, né, esse folclore foi grandemente baseado em tradição oral, né? Essa questão, acho que o Paixão Cortes, o Ivan Lesse, um terceiro que não me lembro mais, eles até fizeram um trabalho assim que lembra a tradição etnográfica, né? Minha mãe estudou com o Paixão Cortes, ele dava aula de pós-graduação. Mas de zootecnia, né? Não. Ele era especialista em ovelhas. Sim, eu sei, mas ele deu de folclore também. Ele participou. Depois ele foi para essa área de folclore, porque ele entrou naquela época, você, professor do Estado, sabe, teve aquela época que você ganhava níveis no magistério conforme fizesse pós-graduação, né? Sim, sim. Aí uma das que mais usava era folclore. Dizia, vamos fazer folclore, que aí a gente já vai aprender a dançar e tal, aquela coisa. Sim. Vai fazer sucesso na família, né? Bom, poxa, agora... o cara vai no CTG e tal, agora esse aqui sabe, né, doutor? Mas assim, folclore é até mal visto hoje em dia, né? O pessoal acha que é quase que um palavrão colonizador, né? Então mas aí um pouco de razão que eles têm é a seguinte: quando se fala em folclore, quase que sempre se pega uma visão pasteurizada, né? Claro. É o que tem esse problema do flamenco ou da dança do ventre, né? Ou a questão, por exemplo, da ideia do samba, né? O que é o samba? Sim. Né? Aí vai pesquisar, tu vai ver, olha, o samba como unidade nacional nunca existiu e foi inventado pelo pessoal lá do Vargas, né? E toda essa tradição chamada gauchesca aí, que renasce, né, justamente... Nos anos 50, né? E que renasce nos anos 70, nos anos 50 era Teixeirinha, basicamente, né? Eu tinha muita Teixeirinha, que era uma coisa completamente diferente, não, mas era bastante diferente. E aí, como você disse, você foi a Camaquã nos anos 70, viu um gaúcho pilchado lá, que era uma coisa... Pilchado. Que era de raiz, orgânico. Anterior a... Orgânico é ótimo. Cuidar para fazer com piada com orgânico é uma coisa... Adoro fazer piada com orgânico. Mas enfim, é só para dizer que o folclore nessa coisa. E aí você tem a partir dos anos 80, que eu peguei isso quando era pequeno, teve uma época até que eu achei interessante, eu achei um monte de coisa interessante, eu acho que faz parte da gente achar. Você também achou, acho que um bocado de coisa interessante quando era novo, né? Depois você perde com todas as ilusões, mas... Surgem outras, mais sofisticadas, assim, né? Você exige mais das coisas. Uma ilusão que é agora super high-tech é a ilusão do upload da consciência. Aí eu até faço uma brincadeira que eu digo que é a aposta de Kurzweil, né? Por analogia com a aposta do Pascal. Então, enquanto Pascal achava que era um bom negócio apostar que Deus existe, sim, se comportar, porque se ele existir, tu ganha, né? O Kurzweil, ele é um cara da tecnologia, aquele da singularidade tecnológica, ele já está lá mais para os 80 do que para os 20, né? E ele diz, não, vai ser possível fazer o upload da mente, né? Sim, mas eu sempre brinco, tá, mas... não vai ser tu, vai ser uma cópia, né? O upload não é o mesmo sujeito, né? Bom, aí tem umas concepções de identidade que vão dizer que é o mesmo sujeito. Só que não se tu continuar vivo, né? Como assim? Ah, sim, claro, que tá, entendi. Tu faz uma cópia e não, claro, mas tu continua vivo. Então, o upload, se tiver consciência, se tiver identidade,
ela vai começar a divergir como se fosse uma cópia tua, né? Mas eu comprei briga com meio mundo quando no Evangelho segundo a Filosofia eu fiz isso para a questão da alma, né? Porque, na verdade, a alma o conceito de alma ao longo da história, ele já levava essa questão do upload, né? Porque, não, o cara vai reencarnar, né? A metempsicose. Né? Isso. O cara vai reencarnar. Anterior até dos... Exatamente. A metempsicose. É o que tem, cara. Não vou nem falar o nome aqui, que os caras me matam, o pessoal meio intelectual. Né? Tenho amigos, rapaz, os caras ficam decepcionados comigo. Poxa, Aurélio falou mal do nosso querido guru e tal, né? Mas, enfim. Aí rapaz, o cara, a alma, tá, beleza. Então você tem o teu corpo e tem a tua alma. A alma é aquela substância. O Voltaire brincava com isso fantasticamente, né? Porque ele dizia, Deus, é um cara muito mais inteligente que isso, que vai fazer duas substâncias para quê? Se você pode fazer tudo numa só, né? Aí, que é a teoria dos adventistas, por exemplo, os adventistas são muito interessantes nesse problema. É uma coisa só, né? Tá bom, mas enfim. Os católicos, eles não acreditam em reencarnação, não, mas nem espírito, é ressurreição, né? Em íntegro, conforme a doutrina. Faz mais sentido. Mas tem o problema da transubstanciação na Eucaristia como uma coisa real, que é uma coisa meio estranha. Não é estranha, porque é conforme a doutrina. Eu entendo, por que é conforme a doutrina? Porque a doutrina fala em ressurreição em íntegro. Ou seja, você, o seu corpo, sua alma, é tudo junto. Né? No juízo final, você vai voltar como volta o Regis, né? O Regis que a gente está vendo aí, volta o Aurélio que a gente está vendo aqui. Tá, beleza. Mas volta o Regis aos 20, aos 50? Não, eu acho que é na data que morreu, né? Eu acho que não tem esse benefício do... Isso pode ser... Essa parte não foi prometida, né? Deus não prometeu esse negócio do rejuvenescimento, né? Mas hoje em dia... Quer dizer, eu acho que lá no juízo final também eles vai voltar a tecnologia, como tem hoje, então hoje com a tecnologia dá para o cara, né, pode ter 80 anos e funcionar, né? Mas ter um funcionamento satisfatório, né? Não vai ficar bonito, mas pelo menos... aí a questão mas voltando à questão da alma, para pegar para o upload, né? Aí eu disse, poxa, peraí, tá, esse negócio da reencarnação, qual é o problema? O problema é que eu não levo a memória comigo. Né? Meu pai não, meu pai é mais radical, ele faz regressões às vidas passadas. Faz isso a vida inteira. Né? Imagina as discussões acaloradas entre eu e meu pai sobre isso. É uma divergência completa em casa. Né? E aí, mas o cara leva a alma, quer dizer, o cara reencarna e tal. A alma vai, ele vai lá, pega outro corpo e tal. Mas ele não leva a memória. Ele não leva o pensamento, não leva a ideologia, não leva os sentimentos. Porque o que nos faz, o que me parece que nos faz indivíduos, é a subjetividade. Eu acho que Santo Agostinho nos ensinou isso. Muita gente não aprendeu, mas Santo Agostinho nos ensinou que a visão, sobretudo, é subjetiva. Né? O que vale o que de mais belo Deus nos deu foi a capacidade de nos enxergarmos a partir do momento que somos sujeitos. E não só nós, eu acho que os animais também têm isso. Obviamente os animais têm isso, né? Mas é a capacidade de enxergar o mundo com nossos olhos. Quando digo nossos olhos, essa mistura que a gente fala do desejo, é aquilo que somos, né? Só que isso A minha percepção dessa questão, ela vai muito para o mistério da consciência. Né? Exatamente. Mistério da Porque uma coisa é as minhas memórias, né? Uma outra coisa é o meu temperamento, né? Outra coisa ainda é a combinação disso com a cultura na qual eu fui educado e as circunstâncias, os que cargas aqui e ali, né? Mas o grande mistério, isso poderia ser até simulado por uma máquina sem consciência. Claro. Mas a questão é o fato de que eu experimento a consciência, esse é um grande mistério, né? É um mistério que eu particularmente não tenho nenhuma ideia. Que é a subjetividade, né? Que é a própria subjetividade. A subjetividade, ela é um mistério para mim, e é um assunto assim, tem umas teorias assim que dizem que a consciência talvez seja um elemento fundamental da natureza, assim, já que a gente não conseguiu explicar, uma das maneiras de explicar quando não explica é de dizer, bom, deve ser uma coisa fundamental, por isso que a gente não consegue reduzir a outras coisas, né? Porque um dos problemas é esse. Quando a gente tenta explicar o que é a consciência,
na prática, geralmente está tentando reduzir a consciência ou reconstruir a partir de outra coisa, e talvez isso não seja possível. Eu gosto muito da frase de Santo Agostinho, que vale para a questão do tempo, que é outro mistério, né? Quando surgiu o tempo passou a existir, né? O que é o tempo, né? O que é o tempo, quando ele passou a existir. Aí ele dizia, se me perguntaram o que é o tempo, eu sei. Se me pedirem para explicar, eu já não sei. Ou se não me perguntam, eu sei. Exatamente. Eu não sei. Aquela coisa só explicar. Eu tenho um conhecimento direto, entre aspas, né, uma ilusão direta, mas se eu tiver que explicar o que é, qual é o fundamento, aí não tenho a menor ideia, né? Não, você se pacificou, né, internamente, porque você tem que pacificar as coisas, senão você enlouquece, né? Você tem que pacificar esses conceitos difíceis em você de uma maneira. Então você entende o que é a sua consciência, você criou uma fórmula lá, uma ilusão que seja, que você pacificou isso dentro de você. Concorda? Concordo. Inclusive, eu estava pensando agora que eu tenho o teu História do Brasil Vira-Lata, mas eu não tenho o teu... O Evangelho segundo a Filosofia. O Evangelho segundo a Filosofia, né? Então, depois a gente vai negociar. Dessa vez eu vou tentar não errar o endereço. Não, mas eu não tenho ele. Eu não tenho ele. Ah, não tem para vender? Não, não tem. Não é que está esgotado. Não está esgotado. Pelo contrário, ele está em tudo quanto é lugar. Mas ele pertence à Record. Eu recebo uma cota. Entendi. Mas então pela cultura ou pela qualquer Amazônia... livraria tem. Qualquer livraria tem até usados e tal. É fácil. Beleza. Não, até a livraria física deve ter em Porto Alegre. Até a livraria física tem. Eu não sei se estão abertas, né? Sim, mas de qualquer maneira existe. Mas o Evangelho segundo a Filosofia ele foi um fracasso relativo de vendas, até se esperava muito mais. Por quê? Porque me dizem filósofos amigos meus que, bom, eles como filósofos ficaram muito satisfeitos, né? Disseram, para um cara que não é formado, tá? Para um cara que só tem o Sobral, eu só tenho o Sobral, os Sobras do Mobral. Aqui eu não passei disso, nem o ensino médio eu fiz realmente, fiz o supletivo. Mas não teve a deformação mais comum, pelo menos. Não, claro, porque eu não aguentava aquilo, eu nunca aguentei sala de aula, eu era completamente rebelde, eu fui expulso de várias escolas e tal, essa coisa toda. Era terrível. Pois tava... Tu fala aí, eu quero falar sobre essa questão. Não, só para explicar o negócio do livro, o fracasso do livro, né? Preciso explicar o fracasso do livro. E aí os filósofos me explicando, poxa, velho, você fez um livro pra gente, você não fez um livro pro leitor. E aí eu vi pessoas realmente inteligentes e capacitadas, até da minha família. E, poxa, cara, legal o livro e tal, mas eu não consegui entender quase nada. Aí você vai para Parmênides e tal, tenta explicar Parmênides e tal. Claro que eu expliquei Parmênides de forma jocosa, eu adoro tirar um sarro. Quem não gosta de tirar um sarro do filósofo, né? Quando o cara... ele dá uma barbeiragem e tal, né? Aquela coisa. Porque a Marilena Chaui, eu fui ler o Parmênides pela Marilena Chaui. O problema da Marilena Chaui é que ela leva a sério o filósofo. Ela leva a sério que o cara diz... Pô, para tirar sarro do sujeito. Sim. Sim, mas diga lá. Na verdade, o Parmênides e outros, né? A gente tem sempre o que outros disseram sobre eles. Sim, claro, e aí, fragmentos. Né? Porque dele mesmo só sobrou fragmentos. E aí o problema desses filósofos é que tu tem muito pouco material e é sempre a perspectiva de outro que, olha o que ele disse, né? Aí você não sabe se copiou direito, né? Exatamente. Não tem contexto nenhum. Né? Claro que a sacada de Heráclito, que é fantástica a questão dos logos, né? Essa realmente é uma sacada fundamental. Eu acho que é a primeira vez que você, na história da filosofia, você concebe o universo da maneira que o Ocidente concebeu, que me parece bastante superior ao Tao Te Ching. Taoísmo, que é aquela compilação também, o Lao Tse não existiu também, hoje se sabe, né, que não era uma pessoa só, ou não era, né, enfim. Mas ele próprio estava citando várias pessoas. Exatamente, não se sabe de onde vem o Tao Te Ching, né, sabe-se o que chegou até nós, e não se sabe também se isso era exatamente o que foi escrito lá, e essas coisas todas. Mas me parece que a concepção ocidental de universo é uma concepção tardia. Até que você vê até a própria Septuaginta, que a gente chama de Velho Testamento, ela fala em céu e terra.
que é um conceito bastante anterior ao de universo, né? Que é o que a gente consegue observar sem ter nenhum conhecimento, você consegue observar que o caráter mais cosmológico da Bíblia, ele foi atribuído depois, né? Sim, claro. Com os gregos, né? E a cosmogonia da Bíblia está na citação de Heráclito no Evangelho de João. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Essa é uma concepção lógica fantástica e, em termos filosóficos, extremamente avançada para o tempo em que foi concebida. Você é filósofo, sabe disso. Porque ali tem um universo de ideias. Mas a gente já está no de evolução do pensamento. Século III. 3? João é mais antigo. Não. Ele foi escrito provavelmente no final do século I. Hoje que se tem, quem estuda, né, a questão mas ele só vai virar assim, uma compilação para dizer, pô, tá lá, é isso mesmo, comprovadamente. Não é o canônico, não. É você ter a comprovação. Wolverine destrincha bem as pesquisas sobre isso. A comprovação de que aquele texto, a cópia, né? A cópia mais antiga. Tá ali o texto. Onde está o texto? Pronto, o texto está ali. Então você tem comprovação de que no século III você vai ter uma comprovação. Tá escrito ali, ó. O João escreveu isso aqui. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Uma coisa complicada da questão do Antigo é que o próprio Velho Testamento parece que a cópia mais antiga que se tem, ela não é do hebraico. Septuaginta. Ela é grego. Do grego, né? Por isso que eu digo que é a Septuaginta. Isso é aceito pela maior parte é aceito pela maior parte das denominações cristãs hoje. Pela maior parte é aceito, inclusive pela Igreja Católica. Que é de origem grega. Exatamente. Que era a transcrição grega, que é mais que é aquela história de que Alexandre teria contratado os sábios judaicos para escrever em grego e tal, para traduzir para o grego, porque ele admirava aquela tradição e tal. A história, então, diz, claro, é um pouco fantasiosa e tal. Aí os historiadores acham a história fantasiosa, mas faz sentido, né? Faz sentido dentro da perspectiva de que o público era grego, né? Ele estava criando o helenismo, né? Exatamente. E o público era grego, né? A Grécia já dominava aquela região, que depois viria a ser dominada pelos romanos, aquela região. E eles admiravam. E os romanos vão continuar falando grego quando querem falar filosofia. Eles admiravam aqueles entre os judeus, que não, eram aqueles entre os povos chamados israelitas, que continham a ideia do Deus único e tal. Eles achavam legal aquilo, interessante, né? O Deus criador e tal. E aí, aquilo sempre teve causava uma certa admiração. Como hoje a gente fica admirado lá com o Dalai Lama, acha aquilo interessantíssimo, né? E o budismo é uma porcaria, mas a versão que chega no Ocidente poxa, não é a paz, o amor, a pessoa, não é essa coisa, não é esse sofrimento todo dia, eles não sofrem, né? Bom, tá, vai me amar para ver se é bem isso e tal, passa uns dias lá para você. Vai receber umas propostas estranhas. Vai para Tailândia, né? Tailândia é muito legal, né? A prostituição lá em Bangkok, lá você vai ter uma visão realmente do paraíso, do que é não ter essa vida aqui, é uma vida muito diferente, são pessoas diferentes. São seres diferentes, é um universo diferente e tal, porque eles são budistas. Tudo é bom, menos o Ocidente, né? Não, isso, o orientalismo, o Voltaire, você lê o Zadig, o Destino, né? O Zadig do Voltaire, certamente você leu, isso é uma formação meio que, né, elementar de qualquer filósofo. Mas aqui o orientalismo já era moda naquela época, né? O orientalismo sempre foi moda. Sim. Foi por orientalismo ser uma moda, porque os judeus eram vistos como povos orientais pelos romanos, que fez tanto sucesso em Roma. Né? Sim, mas eu tenho a seguinte interpretação, né, que os judeus eles se tornaram importantes na história pela incompatibilidade deles com o panteão Rexona dos romanos, né? A ideia dos romanos era a gente conquista ou anexa ou se alia a um povo e fazemos amizade, inclusive incluindo os deuses deles. Claro, exatamente. E os judeus disseram, não, os deuses de vocês são de mentirinha, o único de verdade é nosso. A partir daí... Sim, e aí os filósofos romanos que não gostavam daquele panteão, achavam aquilo muito kitsch, né? Porque era mesmo. Sim. Tipo
O hinduísmo também. Tinha uns que até faziam aquele exercício, não, vamos pegar esse Mercúrio aqui, vamos transformar ele no intelectual, para ele dizer alguma coisa, o povo acreditar, para torná-lo popular. Mas eles tinham um deísmo dentro da... Heráclito já é 500 anos antes de Cristo, é anterior à maioria dos filósofos conhecidos da Grécia e de Roma, né? E aquela elaboração dele do Logos já é uma coisa muito superior àquela coisa de panteão de deuses. Sim. Então eles estavam à procura, eu mostro isso em Evangelho segundo a Filosofia, que eles estavam à procura, aquele Deus único lá, aquela Septuaginta veio a calhar. Pô, que negócio bom. que coisa, que evolução, né? Em termos racionalistas, essa ideia de um só, único, absoluto... Claro, é muito mais sentido. Mais sedutora para a busca de padrões que é a mente humana. Né? E eu não sei realmente, eu não conheço tão em profundidade, eu acho que pouca gente talvez tenha se dedicado, eu até li um autor português que se dedicou a vida a isso, a estudar quem disse o que primeiro na Grécia, né? Porque você tem que situar o tempo, é muito difícil, né? Mas mesmo os que a gente tem como grandes autores, tipo Platão e Aristóteles, eles não eram acadêmicos de hoje em dia, né? Que para dizer qualquer coisa tem que botar a citação. Exatamente. Então, eles estão, num primeiro momento, muitas vezes eles estão citando meio mundo, que eles não dizem que estão citando, e depois, eventualmente, eles fazem digamos assim, a síntese deles próprios. Mas como isso não é tecnicamente tão separado quanto é hoje, a gente diz, olha, Aristóteles disse tal coisa. De repente, Aristóteles estava repetindo 15 caras diferentes naquela mesma... Exatamente. Mesmo trecho, e tudo isso vai ser reelaborado por escribas cristãos que vão copiar isso tudo. Também. E vão copiar e recopiar e recopiar. E a gente tem o Platão e o Aristóteles, porque principalmente o Platão foi visto como, isso aqui fecha com algumas coisas que a gente quer rechear aqui na doutrina cristã. O Aristóteles até, a gente tinha inicialmente na Europa, vamos dizer assim, mais o material dele da astronomia, isso era importante, mas o resto teve que voltar através dos islâmicos, né? Sim. Os averroístas, né? E ainda assim teve que ser meio que censurado pelo Tomás de Aquino, né? Para caber dentro da ideia da conveniência cristã católica já na época, né? Mas então, é bem posterior. Exato. Mas essa ideia, o que eu queria voltar, e o meu livro Evangelho segundo a Filosofia é baseado nisso, é o quanto esse enxerto, digamos, porque é um enxerto, o início do Evangelho segundo João, ao contrário da maior parte do que está no Evangelho, não são palavras de Jesus Cristo. É João que diz. No princípio era o verbo se fez carne. Jesus várias vezes diz que ele é o filho de Deus, né? Várias vezes ele diz que é Deus. Ele reafirma isso, né? Agora, e tem aquela questão de ficar citando um monte de trecho do Antigo Testamento, até botei o número no livro, né? Tem estudos sobre isso, para dizer, não, olha, é aquele Deus lá, de Israel, tá? Ele entrou num burrinho porque estava dito lá na profecia tal que ele ia entrar no burrinho. Deram vinagre porque estava dito que dava um milagre e tal. Enfim, mas não há cosmogonia nas palavras de Jesus Cristo. Não. A cosmogonia está em João. E é uma cosmogonia absolutamente completa. Por quê? Porque é a mesma cosmogonia que os cientistas supostamente ateus, que nem são ateus, porque nem tem como ser, aquele Hawkins, isso, olha, tem muito Deus aí nessa ideia de Big Bang, de coisa e tal, é impossível não ter Deus aí. Aí nós estamos discutindo a essência de Deus, isso é a própria metafísica, né? A metafísica sempre foi a busca dessa causa primária, sempre foi a busca desse Big Bang, desse início do tempo. Sabe, né, que a teoria do Big Bang, ela está há uns 20 anos com um problemão, que é o problema da idade do universo, né? E conforme as medições foram se tornando mais precisas, elas começaram a se tornar um tanto paradoxais. E... basicamente, a gente está com vários problemas em aberto na física, né? E muita coisa olha, o melhor modelo que nós temos até o momento é o do Big Bang, mas, assim, o problema da inflação, como é que é, a expansão, porque o universo, para ele ser do tamanho que ele teve que... o próprio espaço cresceu, né, mais do que a velocidade da luz, isso não viola a ideia da velocidade da luz com a maior velocidade. Tem um português que tem a teoria de que a velocidade da luz
já foi diferente, é o maguejo, né? Mas é uma área assim que está, quando começa a pulular muitas teorias, é porque a gente está em crise, né? A gente está num momento em que as observações são muito conflitantes, elas são difíceis de acomodar no modelo padrão, vamos dizer assim, aí eu já misturei com a quântica, e aí então provavelmente a gente está num momento assim de que possivelmente nos próximos 20, 50, 100 anos vai surgir várias teorias diferentes que serão confirmadas, né? Algumas teorias que foram muito promissoras há uns 20, 30 anos, como a das supercordas, meio que entraram num beco sem saída, elas não conseguem ter experimentos que comprovem o que elas propõem, né? Eu acho que diante da filosofia, na verdade, a meu ver, né, inclusive antigamente se chamava ciência filosofia natural, né? Filosofia natural. A filosofia busca, a filosofia é a metafísica, Schopenhauer propôs isso, vários, basicamente metafísica e epistemologia, causa e efeito, busca das causas primárias. E aí eu vejo três grandes sistemas populares, né, bastante populares. O chinês, né, e aí toda a tradição chinesa. Eu estou falando assim, mas é muita coisa, eu não conheço. Não, o chinês, que você conhece bem, lógico. Quem não conhece a filosofia Será? chinesa? Não, acho que conhece bem, quer dizer, a gente tem uma ideia clara. Os chineses se expressam claramente. Confúcio é claro. É claro, Confúcio, se você ler, pô, esses picaretas aí que estão dizendo que são filósofos, tem muito de Confúcio ali, aquelas platitudes que não se sustentam, né? É tudo aquela bondade inventada que não funciona na prática. Que não espelha o que é o humano, não espelha a complexidade humana. O islamismo e o cristianismo, o desenvolvimento ocidental do cristianismo. Né? O cristianismo todo, porque o cristianismo todo tem a parte etíope, tem a parte armênia e tal, que é outra coisa. Não chega a ser uma tradição filosófica. É mais um sistema de crenças, como é o hindu. O sistema indiano, você pega o elefante, bota em cima das coisas. Isso é uma coisa meio primária, uma coisa meio. Não é que eu não vou dizer que é menor, que é típico, não é um sistema que se propõe a ser filosofia. Ele se propõe a ser uma representação de uma certa ideia de realidade, ou tem até uma cosmogonia, mas é uma cosmogonia meio é como se fosse literatura em quadrinhos, né? Parece um pouco isso. Mas vamos aos grandes sistemas que se propõem a explicar o mundo, que são chinês, islâmico e... O islamismo vai dar no Al-Ghazali, não tem jeito, ele vai desaguar no Al-Ghazali. Depois de tanto estudar os gregos e tanto censurar e fazer aquela coisa, todo Al-Ghazali chega e diz que Deus faz acontecer tudo o tempo todo. Que é o início do wahhabismo, é o que a gente tem hoje, que é o ramo sunita adotou, e é o que a gente chama de radicalismo islâmico, é isso. Uma frase dessa, você acabou com qualquer possibilidade de desenvolvimento posterior da filosofia. Se Deus faz tudo acontecer o tempo todo, e que adianta a gente ir para uma sala de aula discutir filosofia, não faz sentido. É a vontade de Deus. Pronto, exatamente. Nós somos apenas. Miguel Baia diria, o livre-arbítrio só serve para pecar. Por isso que o primeiro motor que não se move, do Aristóteles, que não tinha nada a ver com o cristianismo, é tão mais interessante, né? Exato. A ideia de um Deus que, num ato só, criou tudo e o resto é decorrência. Isso é deísmo. E dentro da qual tu consegue ver padrões. Aí é deísmo. Ele vai influenciar a filosofia greco-romana no sentido do deísmo. É o páreo do deísmo. É um pouco muito parecido com a teoria do Big Bang. É que o primeiro estoicismo, o estoicismo mais tardio, mais original, era bastante deísta. O estoicismo tardio é que vai buscar, que vai flertar com o teísmo, tanto é que vai casar perfeitamente. Você tem textos do estoicismo tardio que você poderia botar o carimbo cristão ali e passava tranquilo. Passaria. Esse casamento vai acontecer, e aí vem toda aquela coisa da ânsia dos filósofos por uma cosmogonia que explicasse tudo, que unificasse. Mas esse estoicismo tardio, ele não se desenvolve também junto com o cristianismo, em paralelo, em Roma? Sim, exatamente, mas ele vai casar perfeitamente. É o espírito do tempo, vamos dizer. É o que eu demonstro no meu livro, que eu pego e comparo textos do século II, do estoicismo tardio, com as primeiras pregações cristãs. E elas são idênticas na maior parte dos pontos, em termos de vida prática, de preceitos, do que se espera da sociedade, a filosofia enquanto levar para a vida prática, né? Porque sempre se espera isso. Os chineses esperam isso, nós esperamos isso, nós ocidentais também esperamos isso.
Só que tem desenvolvimentos. O problema de Heráclito ter entrado no Evangelho é que isso é monismo. E o Tao Te Ching é dualista. Como Confúcio é dualista, toda a tradição chinesa é dualista. É só você pega a bandeira da Coreia, Coreia do Sul, né? Yin e Yang, tá lá, né? Os budistas também têm isso, né? As forças opostas e tal. É o dualismo, né? Que é a primeira filosofia. Qualquer pessoa comum é a primeira filosofia. Céu e terra é dualista. A ideia cosmogônica, universo único, a ideia de universo, ela é uma ideia muito mais difícil de ser elaborada. Ela vai surgir muito mais tardiamente na história dos povos que se põe a pensar. Né? E aí, o primeiro registro que a gente tem, a gente nem sabe se foi Heráclito, a gente não sabe se Heráclito existiu muito também. Se ele disse aquilo, se foi alguém que atribuiu aquilo a ele, enfim. Eu estava pensando no Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho. Ele teve uma juventude maniqueísta, dualista. Sim, exatamente. E ele vai fazer a versão canônica, vamos dizer assim, do monismo cristão. Ou seja, exatamente. Não existe o mal, não existe o demônio, não existe... Ele vai responder a questão de apenas a ausência do bem ou de Deus, né? E aí, com isso, ele como é que é? Ele cria um super monismo. Maniqueísmo no qual o mal não é nada. O mal é apenas a ausência. Não, e que Leibniz vai relaborar, a partir de Santo Agostinho, Leibniz vai relaborar de uma maneira, uma versão mais incrível ainda, né? Que depois é criticada por Voltaire, e que Machado de Assis retoma, para nossa glória de Machado de Assis. A glória de Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas, retoma o tema de Leibniz e diz que o mal é só porque a gente não viu que tem um bem ali, né? Ou seja, as coisas foram feitas para acontecer como aconteceu. Tá tudo certo, vamos em frente, vamos olhar para frente, né, gente? Vamos parar de olhar para trás e buscar. Já passou o passado e vamos levar nossa ciência, porque Leibniz era um cientista e era muito ciente disso, muito apologista disso, e era um cristão e muito apologista do seu cristianismo. Era um cristão extremamente convicto, e um homem que não teve nem tempo de viver, né? Isso é uma das coisas tristes da gente que é filósofo. Eu não sei se te ocorre isso, mas a gente chega, às vezes, você não chegou aos 50 anos ainda, você não aparenta ter 50 anos. Mas eu já cheguei aos 52. 53. A gente olha para trás, puxa, aquelas pessoas que eram nossos colegas já viveram tanto, né? A gente não teve tempo ainda, a gente ficou perdendo tempo com esse negócio de filosofia e tal. E não sobrou. E Leibniz era bem isso, né? Ele viveu até bastante, mas não teve jeito, né? Não teve vida pessoal. Pior é o caso do Newton, né? Não, e Leibniz e Newton tem uma disputa, né? A questão do cálculo infinitesimal, cálculo integral. Eles têm uma disputa entre eles. Né? Mas sim, mas falar. Se não me engano, ficou a anotação do Leibniz, no final das contas. Né? Mas o que eu ia dizer é que as pessoas têm gostos diferentes. Tem gente que, para quem números primos são realidades mais concretas que essa caneca. Então, para eles, aquilo lá é jogar bola, né? Aquilo lá é super divertido para eles. Eu não tenho esse tipo de abstração, não tenho nem sei se é abstração ou se é conseguir vivenciar isso como uma experiência tão primária, né? Que toca as pessoas, mas aquilo que toca os matemáticos, às vezes, pode ser diferente do que toca pessoas como eu e tu, né? Exatamente. E eu sempre posso dizer, e eu fiz licenciatura em dança também. Não, mas eu acho que Leibniz fazia matemática porque a física exigia, né? Mas eu vejo ele mais como aficionado pela física. E o próprio Newton era mais aficionado pelo misticismo, né? Também, isso é uma vertente. Cabe, né? Eu costumo dizer o seguinte... Jung era místico, Schopenhauer no fim da vida se tornou místico de uma maneira até deplorável, né? Eu não fiquei sabendo. Toda a racionalidade de Schopenhauer começou da vez a orientalismos de última hora, em vez de se agarrar, porque tem aquela coisa, né? Tem muito filósofo que se agarra nas crenças cristãs, né? Sim. Agora eu vou me arrepender e tal, vou tomar o hábito de São Bento aqui e tal, porque é o jeito. A aposta de Pascal, né? O Pascal, mas o Pascal continua cético até o fim da vida, na verdade.
Mas ele continua cético. Ele não acreditava nem na matemática, lembra que ele não acreditava nem na matemática? Eu não tenho certeza. Ele queria acreditar, mas ele foi o mais cético e o mais sofredor, mas tudo por causa de mulher, né? Porque ele era feio, ele se apaixonou. Você não sabe essa história? Rapaz, o problema da filosofia ocidental é que ela é feita, ela é baseada na frustração romântica, né? Será? Não, explica, me diz, 9 entre 10 filósofos foram completamente frustrados nesse campo, né? Era uma coisa absurda. Você imagina o Kant jogava bilhar, pô. O Kant teria dado um pé de valsa fantástico, certo? O cara teria conquistado mulher por todo jeito, jogava bilhar. E sabe-se lá por que Argas da Águas essa história de que ele era casto, vai ser mito. Mas ele não conseguiu se satisfazer, e ele diz isso com uma tristeza profunda no fim da vida, de que ele não conseguiu viver essa parte. O cara jogava bilhar. Não, você jogou bilhar? Eu joguei. Joguei, mas a gente não era bom nisso, era? Você era? Eu era horrível, mas me divertia e... Não, eu também, mas o Kant era bom nisso. O Kant ganhava jogo de carta, rapaz. Eu nunca ganhei jogo de carta. Você ganhava jogo de carta. A dinheiro não dava. Não. Mas eu sabia que o Hume gostava de bilhar. Não sabia que o Kant também gostava. O Kant também gostava. Eu pesquisei a vida dele para poder fazer biografia, né? E porque o Kant em cima um dos meus capítulos. Cada capítulo são 10 capítulos. Cada capítulo começa com um filósofo que vai inspirar aquele capítulo, né? Então, claro. Quando a gente estuda na faculdade, é muito focado em textos, então, se tu vai para a pós-graduação, aí tu vai discutir as cartas que o Kant enviava para um amigo dele para formar a crítica da razão pura, mas tu dificilmente vai ter um professor que vai entrar muito em detalhes da Não, vida. Mas essa parte sempre me interessou, porque eu acho que eu li muito Freud, aquela coisa... E tem isso no teu livro? Tem, claro. A vida sexual dos filósofos. O teu livro. Não, até o cara comentou agora no Facebook, disse, pô, você vai discutir a vida sexual de Voltaire? Claro que eu vou discutir. A vida sexual de Voltaire é fantástica, né? Porque ele conseguiu aquela solução mágica que a gente sempre imagina possível, mas que na prática não funciona, né? Que pegou a mulher alugada do outro, que era retomando uma tradição romana, né? Pô, eu gostei dela, o marido não se opõe, acha interessante ter um filósofo em casa, frequentando a casa nas horas. Vem de vez em quando, sai, deixa a mulher quando sai. Sim. Né? Aí tá tudo certo. Mas, assim, eu dou muita importância para esse aspecto sensível da vida na base daquilo que a gente tenta abstrair e racionalizar como ética, como política. E digo, olha... A minha perspectiva é muito de que aquela teoria do Hume, né? Que a gente costuma confundir paixões calmas como se fosse a razão, mas elas são apenas paixões, só que calmas. Sim, mas elas são... O Schopenhauer coloca esse argumento, quando ele faz aqueles diálogos, né? Ele coloca esse argumento ao extremo, né? De como não, ele chega a ser anti-romantismo, anti-literatura de Nuno Cortez, de tal maneira que ele se revolta com a presença disso na vida dele. A presença da vida do pensamento. E aí aquela famosa frase que eu boto no livro também, de Bacon, né? Que como os afetos coloram o entendimento. E um dos problemas que me levam a me dizer conservador é justamente essa minha posição anti-racionalista. Ou seja, eu não sou anti-razão, mas eu sou anti-racionalismo. Essa pretensão de dizer que a gente age por razão. Não, essa bobagem de separar razão e afeto... Isso é de um empirismo tão simplório, tão dualista. Né? É um dualismo primário. A razão está aqui, o afeto está lá. Gente, pelo amor de Deus. O problema que eu identifico não é essa separação. É colocar a razão numa centralidade que ela não tem condições de dar objetivos. No altar, né? Isso deu no positivismo de Júlio Castilhos aí no Rio Grande do Sul, a gente sabe no que deu isso. Então, boa coisa não foi, né? Péssimo. Aí já não é mais nem racionalismo, aí já é positivismo, né? Que nasce da ideia de culto à razão. Os caras chegaram a ter igrejas, formaram igrejas no Brasil. Prédios. Embora seja posterior, na verdade, era um projeto que já tinha aparecido ali na Revolução Francesa, né? Claro, sim, na Revolução Francesa tem muito, né?
Eles queriam fazer uma religião do Estado. Eu adoro o Sade. O Sade foi preso a maior parte da vida não porque fazia sexo. Não teve nada, não teve a ver com nenhuma. Faziam. Não, ele não teve nenhuma das prisões dele tem a ver com os abusos sexuais dele, com as estripulias sexuais dele. Todos tiveram com a crítica à Revolução. Uhum. E ele criticava. Ele era um gênio, lógico, reconhecido por vários autores como um gênio. E ele criticava aquelas. Pô, vocês estão fazendo culto à natureza? Vocês já pararam para ver o que é a natureza? Sim, a crueldade e o desperdício da natureza. Né? Exatamente. Quando eu vejo ecologista falando que a natureza é harmônica, eu digo, guri de apartamento que nunca viu a natureza, ou viu com muito dinheiro por trás para poder achar confortável. Não, tem um indianista brasileiro o Viveiro de Castro, né? Rapaz, ele faz um elogio, diz, nossa senhora, essa nossa vida aqui na cidade, isso é o caos, isso é o horror. Os índios lá no final da Amazônia que sabem viver. Sim, mas por que você está fazendo morando no Flamengo, num apartamento confortável, com internet? E qual é a taxa de mortalidade infantil dos índios que vivem mas é de uma incoerência brutal, né? O cara tá lá no Rio de Janeiro, no Flamengo, com internet 4G. Não dá. Isso não se sustenta. Vai aguentar mosquito. Eu não preciso a resposta de por que ele não está lá é porque ele está vivo. Se ele estivesse lá, ele não estava vivo. Exatamente, também. Rapaz, ele tem tais. Claro que é um cara que sabe pensar em muitos pontos. Claro que é um cara que eu já elogiei em certos artigos que ele fez muito bem feitos. Claro que ele tem conhecimento etnográfico fantástico. Não tenho a menor dúvida disso. É um autor que eu me abasteço, é um autor que eu uso como fonte. Mas daí, a essas propostas, como foi quando eu estava te falando do Schopenhauer no fim da vida, o Schopenhauer dizendo, o budismo tem alguma verdade? Pelo amor de Deus, né? Você passou a vida inteira estudando, o Schopenhauer viveu até provecta idade, passou a vida combatendo a picaretagem de Hegel, né? Aquela coisa, ele combateu todas as picaretagens, combateu a picaretagem de Spinoza, que é o ateísmo moderno, né? Uma picaretagem muito da primária, né? É a volta do panteísmo romano mais rasteiro que tá em Spinoza, e a gente acha o máximo. Os caras conseguem achar o máximo aquilo. Mas enfim, Regis, eu quase não estou te deixando falar, porque você perguntou do livro e eu acabei falando do livro. Fale um pouco de você. Pode nos render vários. Depois que eu comprar o livro, a gente faz algumas edições. Não, eu estou pensando o seguinte, eu queria te propor o seguinte, né? Eu queria te propor, né, um quadro que eu hoje bolei o nome aqui, porque eu sou de bolar as coisas na hora, eu sou um criador nato, né? Eu sou meio Nietzsche, assim, de ficar criando frase, né? Aquele frasista. A gente podia criar um programa chamado Os Esquisitos. Os Esquisitos. Mas temos que chamar outros esquisitos também, fazer... Não, claro. Mas nós dois já daria esquisitice. Eu sou fã teu, né? E da Bruna Frascola, né? Sim. E a Bruna é tua conterrânea aí, né? Sim, com certeza. Ela meio que tirou uma onda de que tu não é baiano, né? Não, rapaz, eu acho que ela é a única pessoa na Bahia que faz isso, porque a Bahia é extremamente cosmopolita, eu adoro isso aqui por ser isso, eu me identifico como baiano, como soteropolitano completamente, não me identifico como gaúcho, por conta do cosmopolitismo daqui. Eu também não me considero gaúcho, me considero porto-alegrense, né? Porto-alegrense é diferente, até o sotaque é diferente, né? O sotaque de Porto Alegre é completamente estranho ao resto do Rio Grande do Sul. Sim, eu imito muito sotaque, né? Quando eu estou dando aulas, às vezes começo a imitar mineiro ou paulista, né? O senhor é de onde? Já perguntaram até se eu já não sou baiano, né? Conforme meu sotaque. Não tem nada a ver com baiano, meu sotaque. Não, mas eu sendo caxiense, eu sei que você saca de Porto Alegre. Aí não tem como. Não, não chega a ser uma... Não me engana. A mim não me engana. Mas assim, toda vez que eu sair do Rio Grande do Sul, eu sempre começo a ter a impressão de que eu estou falando igual às pessoas locais. Mas isso vai até eu entrar no táxi, né? E dizer para onde eu vou, dizer, o senhor é gaúcho, mas bah, como é que tu sabe? A gente fica mais gaúcho quando sai, né? Exatamente.
Mas não sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Eu acho que isso eu, você, Jerônimo Teixeira, que também é gaúcho, concordamos em alto, Eduardo Wolff também há de concordar, que não Sim, sim. sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra de forma nenhuma. Nós temos essa história, os chimangos venceram e os chimangos não são uma boa tradição. Agora, os gaúchos Eu não sei estão. se você é chimango, né? Os gaúchos são os americanos conquistando o Brasil, né? Ficam só os gaúchos mais acomodados, que nem eu aqui, Sim, porque não, o é pessoal mais empreendedor vai para o Mato Grosso, não, para o mas aí não é da tradição gaúcha Sim, não é. total. Não, Uhum. é uma tradição, você vê dificilmente um sobrenome português do Rio Grande do Sul está envolvido nisso. Isso é uma Sim, tradição especialmente alemã e que recebeu um impulso muito grande com a perseguição que os alemães receberam no do Rio Grande do Sul. Vargas. Isso criou uma desconfiança, né? E que também levou a essa expansão de fronteira. Eu acho que tem a ver com essa expansão de fronteira. Você que o sobrenome é a tradição alemã. Eu vejo isso no oeste da Bahia, que eu participei desse processo, eu morei lá, meu filho mais velho é Uhum. nascido em Barreiras, que hoje é uma das regiões mais ricas do Brasil, os polos mais produtivos do Brasil, e o sotaque prevalecente era aquele sotaque que aí se chama no sotaque da colônia em Porto Alegre, né? Polonês. É o sotaque da colônia, né? O que eles faziam aquela gozação toda com o sotaque de cariz alemão, Sim, sim. né? Da cidade alemã do Rio Grande do Sul. É, a influência alemã aqui no Rio Grande do Sul, ela é tão complexa quanto a influência hispânica, vamos dizer assim, né? E E é engraçado como um estado tão pequeno tem, eu não sei se é porque eu moro aqui eu consigo notar, mas tem tantos sotaques tão diferentes, né? não, você que é filósofo, você há de convir, né? Realmente, com tudo que a gente deplora no esquerdismo de Caetano Veloso, né? Só é possível filosofar em alemão, isso ficou bastante estabelecido. Ou em grego. Não, e toda a picaretagem, ela tem origem na Alemanha, como Nietzsche bem desenhou, Schopenhauer também desenhou isso, eles como alemães puderam dizer isso, né? Aquela crítica do Nietzsche, que eu boto no meu livro também, que os alemães são os piores embusteiros do mundo, e pode-se tirar isso por Kant. Kant é um embusteiro completo. Kant que é o pai da picaretagem universal, né? Aliás, quase toda a picaretagem atual é baseada em Kant, né? Em termos políticos, tem muita influência do Hegel, né? Sim, Eu brinco assim, claro, claro. o Hegel O conseguiu se hegelismo meter nos fundamentos do liberalismo, Não, nos e fundamentos Hegel vai do inspirar Jung, né? marxismo e nos fundamentos do fascismo. Não, e o Hegel vai inspirar Jung, que tem outra forma de picaretagem muito comum Sim, hoje em dia. A picaretagem prevalecente na classe média alta aqui no Brasil. Né? A sim. classe média alta brasileira é junguiana. Né? É o tipo daquela picaretagem meio zen e tal. Porque o Jung era orientalista, né? O Jung era um Uhum. grande cultor do orientalismo. Né? Ele importou várias picaretagens da China. Ele foi um grande importador e fez com que ele tivesse sucesso. Embora ele tivesse uma família muito tradicional, muito conservadora, né? Ele conseguisse aquele ideal, ele conseguia aquilo que os filósofos não conseguiam, né? Que eu sempre sonhei com isso. Rapaz, o patriarca, né? Aquela esposa pro resto da vida, aquele monte de filho, tudo em volta A mãe. dele. Aquela família linda, né? E o Freud também, né? Tem aquele exemplo daquela frase dele fantástica: que homem não quer aquilo, rapaz? Ele chega e diz: a sua mulher leu o que você escreve? Não, ela gosta de mim, não do Ela é que eu minha escrevo. esposa, né? Ela cuida da casa, Não, o Ciro Gomes, cuida do que o é Ciro seu. Gomes de seu tempo. Aí ele disse assim: não, ela não leu, ela não gosta de mim, ela não leu o que escreve. Aliás, ela não lê nada. Eu sou muito feliz com ela. A melhor coisa da minha vida é minha esposa. E O Freud, depois, ele inveja aí muito depois vem um monte de feministas aí, fica citando Freud, fica citando Jung. Pelo amor de Deus, olha pra vida do cara. o Freud, ele achava que a mulher era para ser cuidada, né? Para ser protegida. Ele Sim, o que é tinha uma uma ideia ideia. fantástica. Uma ideia, aliás, Ele não deixava de reconhecer que a Lúcia contrária, Morelli era uma, contrária, mas ele contrária via de como uma Schopenhauer. exceção, né? Contrária de Schopenhauer. E Freud é um grande pensador. Eu digo assim, quer dizer, ele como Jesus ele era um judeu que contestava as tradições judaicas, as tradições folclóricas judaicas, né?
e que mudou a linguagem do mundo. A Ele contribuição se baseia na do tradição dele. Evangelho, a contribuição do Evangelho e de Freud para a nossa linguagem, hoje a linguagem universal do mundo, são contribuições altamente presentes, né? São facílimas de verificar no nosso cotidiano. Tem várias ideias sacadas do Evangelho e sacadas de Freud que estão presentes no nosso diálogo do dia a dia. Nossa Voltando ao língua. início da nossa gravação, o Freud conseguiu ser muito famoso, sendo infame, né? Sim. Se não fosse infame, ele não teria ganho importância. E duvidando do homem, né? Eu acho que isso também une a Jesus, né? O Freud passa uma certa descrença, embora ele tenha uma parte da literatura dele que é muito picaretagem, né? O Harold Bloom, inclusive, chama atenção para isso, né? Que é aquela parte que ele acredita realmente que ele está curando a pessoa, que aquilo é um processo médico e tal. Mas todos os casos clínicos que ele conta são fracassados, né? Não, claro, mas ele se leva a sério no começo da vida dele. Né? Ele acha que ele é médico. Ele tentou Ele tudo. ele vai descobrir que ele não é médico lá no final da vida, né? Que ele começa Ele já no tentou escrito dele. tudo. Tentou drogas, tentou hipnose, tentou pressão nas têmporas. Lá pelas tantas ele chegou à conclusão de que o ideal era falar e ficar meio quieto e deixar o paciente Eu acho até falar. que ele tentou sexo, mas isso não conta. Essa parte ele não conta, né? Ele fica explorando dos outros, mas não, ele conta as fantasias dos outros. É mais ou menos a época em que as mulheres faziam sessões de massagem, né? Levou ao desenvolvimento do vibrador, porque os médicos não aguentavam mais, era muita massagem. Chamava de histeria, né? Que é uma palavra extrema. Fala em misoginia. Não há nada mais misógino que o conceito de histeria da forma como os gregos desenvolveram. Sim. Mas aí eu sempre brinco, né? É que nem átomo, que a gente usa num sentido completamente diferente dos gregos, ou até oxigênio, né? Que o Lavoisier batizou o oxigênio achando que era gerador de ácidos. E não é de ácidos, né? É de óxidos. Mas, enfim, a palavra ficou. Histeria também tem esse lado, apesar da etimologia péssima, Mas ela foi empregada na França pela Revolução, inclusive, sim. Com um caráter absolutamente misógino. Disseram que, por exemplo, que a prostituição era resultado da histeria. A traição da mulher era resultado da histeria. Quando você acabou de explicar que a biologia moderna já matou essa charada, né? Sim. Ela vai com o Ricardão porque o ciclo dela está dizendo isso para ela vai. Não adianta e depois você não sabe o que passou pela cabeça dela, ela está dizendo a verdade, porque agora ela está com outra forma de pensar e ela não consegue entender como é que ela pensou daquele jeito naqueles dias, né? Mas os homens... É o sujeito que toma uma droga e aí sai matando pessoas por aí. Mas numa coisa Freud acertou. O homem, na história inteira, ele era um leitor de história também. Na história inteira, o homem nunca gostou de chifre. Foi sempre um grande problema para o homem levar chifre. Né? Embora os romanos não ligassem muito, mas no fundo ligavam. Então, aí inventaram a tal da histeria para botar a culpa nas mulheres. A culpa delas. Né? E Santo Agostinho já dizia, né, contrariando os romanos, de que a culpa pela paixão, pela fornicação, pelo adultério, não era só das mulheres. Ele foi pioneiro nisso na época. Ele foi É que sempre tem um mercado da demanda e da oferta, né? Então, se alguém está ofertando, alguém está demandando, né? Eu já vi filósofos modernos de respeito dizer que prostituição é vocação. Tudo. Aí não é o pessoal identitário. Isso é misógino demais. Querem desconstruir tudo que for burguês ou tradicional é feio, bobo e malvado, né? Então, se puder, de alguma maneira, desconstruir o cidadão de bem... Eu sempre tenho discutido muito o seguinte... o homem comum. O que você chamou de cidadão de bem, o André Porciúncula desenvolve essa ideia, que eu ainda quero conversar mais com ele, mas eu elogio muito a ideia do homem comum. Mas o cidadão de bem é um palavrão, é um xingamento, na verdade. Sim. Do ponto de vista da esquerda, o cidadão de bem é um cara muito malvado. É o tiozão racista, homofóbico, sei lá o que mais, fascista, né? Então é um xingamento, é como neoliberal, assim, não tem um sentido específico. São os outros. E como a esquerda se isolou do mundo, vamos dizer assim,
praticamente todo mundo virou os outros para eles, né? Sim, com certeza. Nós dois, por exemplo, evidentemente somos dois tiozões que, do ponto de vista da esquerda, somos completamente, isso aí. Não tem outra... Não, mas isso eu gosto, isso eu gosto. Isso é delicioso. É como você disse, poxa, vamos fazer esses programas esquisitos, vamos buscar o cancelamento, vamos buscar a atenção dessa gente, que eles nos cancelem, que eles façam protestos. A única chance de ter sucesso é a infâmia. Você vê o fracasso que é meu canal. Eu convido o povo de esquerda para participar, eles participam e me respeitam. Isso significa que eu sou completamente insignificante. Insignificante. Ou seja, não tem perigo de me policiar, que ninguém vai ver isso aqui. Então, exatamente. Os caras, não, o Aurélio é gente boa. Porque eu não incomodo ninguém, né? Eu não consigo. Por mais que eu fale mal deles, eles não. Se tu te candidatar a alguma coisa e tiver muito voto, pode ter certeza que eles vão começar eu jamais faria isso, porque... Mas aí eles não vão mais. Porque a minha votação seria exatamente proporcional à minha importância. Então, isso seria absolutamente vergonhoso para a minha biografia. Então, eu prefiro preservar para a biografia póstuma, né, Regis? Eu acho que essa ideia é melhor. Pelo menos o Aurélio não concorreu, então a gente nunca vai saber se ele seria popular ou não. Né? Assim, uns 5 votos teria, né? Não sei, rapaz. Eu acho que eu teria o meu, e olhe lá. Sim, porque os familiares não iam querer te botar nessa encrenca, então não iam votar exatamente. A minha esposa com certeza faria campanha contra. Isso, então por boas e fundadas razões, né? Então... Eu não sei como é que sai de tempo aí, eu tenho até as 10 horas. Não, eu não tenho esse tempo todo, e de qualquer maneira a gente também tem que manter esse tipo de programa de entrevista dentro de certos limites, porque senão o cara olha lá, 2 horas, não. Pode ser. Mas eu sugiro fazer aquilo que eu te falei do Lex Fridman, que ele faz a live de 4 horas, eu já vi ele fazer com matemática lá, mas depois ele faz pequenos recortes de... Sim, mas é isso. A ideia dos pequenos recortes, mas eu queria fazer de uma maneira mais prática e mais adaptável à minha falta completa de tempo. Porque a minha falta de tempo, para mim, é uma coisa absolutamente... Está sendo muito ruim para a minha vida, inclusive. E aí eu queria propor para você que a gente pensasse num quadro chamado... Prometesse a nossos 2 ou 3 telespectadores que nos acompanham até aqui. 2 ou 3 somos nós dois e mais exatamente, é um possível terceiro, né? A gente tem essa... Um possível terceiro. A esperança, né? A felicidade, como já dizia Santo Agostinho, a felicidade só existe enquanto esperança. Então, para a gente ser feliz, a gente vai ter essa esperança, que existe um terceiro. Então, a gente prometeu que vai fazer um quadro chamado Os Esquisitos. Vamos fazer. Mas nesse horário, por exemplo, enquanto não voltarem as aulas presenciais, as minhas segundas-feiras nesse horário estão livres. Não, a gente pode começar até mais cedo, né? Possibilidade. Beleza. Meu amigo, muito obrigado pela participação. Foi delicioso, absolutamente delicioso, né? Então, nós, filósofos, como somos privados de outras delícias que são tão bem oferecidas ao homem comum e tão negadas a nós procuramos nos deliciar com a filosofia. E assim fizemos. Me parece, né? Não sei se o prazer é recíproco. É recíproco, mas eu até pensava que a gente ia fazer uma pauta mais, sei lá, mais concreta. Lembra que eu te mandei lá da educação, exatamente. Sobre escolarização do ensino básico ao superior. Mas isso tem sido um caso tão perdido. Eu já participei de tanto debate na TVE e tudo, sobre escola sem partido, sobre estudo. E eu dei isso como um caso tão perdido, uma coisa deplorável. Isso me lembra o que a Maria I, a nossa rainha de Portugal e Brasil, disse sobre o episódio do desterro de 1777, só para a gente encerrar com isso. Não está no meu livro. Os castelhanos chegaram, estava em guerra, né? Estava em guerra Espanha com Portugal, uma das nossas guerras com a Espanha. E os espanhóis sempre foram castelhanos. Aí no Rio Grande do Sul a gente sabe bem qual é a imagem deles, né? A verdadeira. Mas, enfim, uma das guerras dos espanhóis chega que tinham mandado, os caras já imaginaram que eles iam tentar tomar desterro a ilha de Santa Catarina, né? E mandaram um grande destacamento, caríssimo. Na época era caro, você manter o exército regular, a tropa de linha,
para o norte da ilha, onde é hoje o Jurerê lá, aquela coisa brega. Mas aí, aquela breguice. Aí mandaram os caras lá e tá, beleza. Aquele monte de soldado lá, vamos proteger aí. Aí chega aquele monte de navio espanhol. O espanhol tinha se esmerado naqueles navios de guerra. Fantástico. Os portugueses olharam pro outro, bandeira branca. Não, não foi pra que brigar, rapaz? Falou, queremos morrer. É negócio. Aí, claro, depois dos espanhóis ir embora, depois de ser assinada a paz, eles foram presos, mandados para o Rio de Janeiro para responder o processo. Covardia, um ato de covardia. Aí, lá pelas tantas, o processo estava andando, a rainha mandou uma ordem de parar o processo. Isso foi uma coisa tão vergonhosa que é melhor esconder. Queime esses papéis, acabe com isso. Vamos esquecer que isso existiu na nossa história. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais vai ficar marcada essa exatamente, vergonha, né? Deixa isso para lá e tal. Vamos fazer de conta que não aconteceu. Então, essa coisa, essa ideologização da escola brasileira, da maneira como isso foi feita e vem sendo feita, é uma coisa tão deplorável, e claro, de consequências funestas para o país, para a produtividade, para tudo, né? Para o futuro. Que, poxa, se a gente pudesse botar uma pedra em cima e esquecer e olhar para frente. O que eu acho mais estranho nesse fenômeno é que, conhecendo os professores, eu digo, mas esse pessoal não é nem de esquerda. Eles pensam que são de esquerda, exatamente, mas eles reproduzem uma maluquice de esquerda sem serem de esquerda. Isso é impressionante. Eles pegaram uma doutrina, na falta de doutrina própria, né, na falta de... Então, citação de Paulo Freire completamente sem contexto é a coisa mais comum que tem em escola estatal, da parte de uma professora, muitas vezes já com seus 70 anos, ou perto disso, ou com a aparência disso, e que, de modo algum, concorda com Paulo Freire, e se não tivesse o problema de que as crianças não querem estudar e elas têm que passar as crianças, elas defenderiam o mais radical ensino bancário que o Paulo Freire critica, né? Exatamente, lógico. Não, e de mais a mais, hoje em dia, a gente está entrevistando o pessoal aqui de Salvador sobre escolas daqui. A prefeitura está gastando aqueles tubos de dinheiro, porque nunca dizer que falta dinheiro, pelo amor de Deus. Não, não falta. Eu tenho visto, passei aqui nos bairros, as escolas lindíssimas, né, na periferia. A melhor praia do bairro é a praia da escola. Mais bonito, mais bem feito, caríssimo. Mas lá dentro eles estão jogando apagador na cabeça da professora e não tem nada, absolutamente nada pode sair disso. Não é nem tanto método. Eu fico impressionado com as pessoas que dizem que valorizam a educação na frente das câmeras, e aí se o professor cobra um pouquinho mais, já vai reclamar com o diretor, que para não ter muito professor incomodando, muito pai incomodando, vai reclamar para o professor dar uma maneirada, né? E no final das contas, a própria prefeitura ou o governo do estado vai dizer, não podemos ter reprovação, né? E é um problema. Nós tínhamos um problema de excesso de reprovações e agora temos um problema de... não, tem solução para isso, mas não é o caminho que está sendo tomado. É o oposto do caminho que tem sido tomado. É o oposto do caminho. Esse processo todo me parece um processo de adestramento e, felizmente, tão mal feito que não dá certo. Em 1980 e alguma coisa, 88, quando eu estava no direito, eu tive o relato de uma atualmente juíza, né? Mas ela era professora de séries iniciais, vamos dizer assim, em uma escola privada de renome aqui, dessas escolas de tradição alemã, vamos dizer assim, que tiveram de trocar nome, né? Tipo, eu falo, você vê que eu falo disso no meu livro. E aí ela disse, lá pelas tantas, vieram com a história de que a gente não podia nem anotar que estava errado, tinha que apagar e fazer a criança acertar e tinha que passar todo mundo. Resultado, quando chegava na quinta série, equivalente ao atual sexto ano, quando passava da unidocência para vários professores, as crianças não tinham, em média, metade do que precisavam ter de conhecimentos. E isso era empurrado pela direção até o ensino médio, e na época era segundo grau, e o resultado foi que aquela escola, durante uns 10 anos, 14 anos,
teve que batalhar muito para recuperar a reputação dela, porque basicamente os alunos daquela escola de classe média alta, os alunos não conseguiam mais passar no vestibular, por exemplo. Eles sonharam lá nos anos 1970, 1970, quando eles conceberam essa pedagogia, eles sonharam em formar gerações de eleitores de Che Guevara. Formaram uma geração de eleitores de Bolsonaro. Ainda bem. Que maravilha o resultado. Nós ganhamos a eleição com essa coisa que eles formaram. Eu fui chamado pela URGS para participar de um... Bolsonaro é 1000 vezes melhor do que isso deveria acontecer, quer dizer, do que o plano previsto deles. Eu fui chamado para falar sobre o Escola Sem Partido, né? Sim. Aí eles pensaram que eu ia defender o Escola Sem Partido, e eu disse, não, e eles não colocaram essa parte no vídeo, né? Eu disse assim, não, eu até costumo dizer para os meus colegas esquerdistas, né, que eles geram muito mais eleitores de direita do que qualquer professor que fosse de direita querendo doutrinar conseguiria, até porque o adolescente ele tende a tentar resistir, né? Claro que vai ter aquele que vai querer imitar e puxar o saco, vamos dizer assim, do professor, mas a maioria quer ser do contra. Então, nada melhor do que uma espécie de hegemonia, de forçação de barra de esquerda para produzir eleitores de direita. Então, eles criaram este estranho paradoxo. Não, e o Rio Grande do Sul tem um caso específico, né? Que eu vivi isso, pelo amor de Deus. Eu vivi um tempo em que 90% das pessoas votaram em Brizola para presidente da República no Rio Grande do Sul. Sim. Eu vivi isso. É absolutamente catastrófico. Isso, foi ali que eu decidi que eu tinha que migrar, tinha que sair dali de qualquer maneira. Não podia. Momento de eu não posso viver isso. Tava me sentindo aquele ter o olho em terra de cego. Mas enfim, eu vejo até hoje gente dizer: o Brizola fez as brizoletas, universalizou. Também vejo. Tá, mas ele fez isso, mas ensinaram a cultuar o Brizola, as ideias do Brizola dentro das escolas. Então era melhor que ele não tivesse feito nada. O Brizola, um cara genial, que é aquele antropólogo, como é que é? O Darcy Ribeiro, né? Como é que uma pessoa tão legal quanto o Darcy Ribeiro conseguiu ter um legado tão ruim? Não, eu não acho que isso tão legal, mas tudo bem. Eu tenho minhas discordâncias com o Darcy Ribeiro, no meu livro eu explico. Discordâncias eu tenho, mas a questão que... Não, discordâncias fundamentais. Eu sou um bicho... Porque Darcy Ribeiro, junto com o Sérgio Buarque de Holanda, eles contribuíram enormemente para a tradição antidepreciativa brasileira, e isso tem efeitos nefastos sobre o nosso desenvolvimento como país. Nós teríamos sido bem melhor se não fosse essa tradição. Mas o que eu quero dizer é uma outra coisa, que o meu dia a dia é cercado de esquerdistas. Então, eu tenho mais amigos esquerdistas, e de certa maneira... Eu tenho muitos também. E sou acostumado, assim, no final das contas, a maior parte das pessoas que eu conheço que tenho relações de simpatia são de esquerda. E aí o meu paradoxo é o seguinte: como é que essas pessoas que no convívio pessoal são tão legais conseguem apoiar coisas tão catastróficas? Isso seria o meu paradoxo. Não é isso. Vamos deixar isso para os esquisitos. A gente vai criar Não, a gente vai criar um quadro. Beleza. Valeu, muito obrigado, Regis. Fico muito feliz. Prazer foi meu. Comecei bem o dia. Começamos, né? Começamos. Então tá ótimo. Maravilha. Grande abraço. Grande abraço, até a próxima.